Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como que você se vê? E outra pergunta. O que Deus está fazendo quando Ele fica em silêncio? E a última pergunta. Somos bênção ou maldição por onde passamos? Esses assuntos eu vou trazer para você aqui hoje no Devocional 2024, falando sobre Salmos 82, 83 e 84. Seja muito bem-vindo a este conteúdo que tem impactado vidas. E se você está aqui hoje pela primeira vez, acompanhe os anteriores. E não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com o maior número de pessoas nas suas redes sociais, no seu story, no seu WhatsApp, nos seus contatos. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 82, que o título diz Increpados à injustiça e à parcialidade dos juízes. O capítulo 83, Julgamento de Deus contra as nações inimigas. E o 84, Saudades do Templo. O capítulo 82, ele começa no primeiro versículo dizendo assim: Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Observe que ele fala sobre deuses em letra minúscula, mostrando assim claramente que ele está se referindo àqueles que supostamente se acham e se fazem de deuses nesse mundo. E ele aqui afirma que revelará o seu julgamento sobre estes. No versículo 2 ao versículo 4, ele diz: Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e desamparado, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Aqui ele está falando sobre aqueles que têm sido parciais em seus julgamentos e ele exige, ele cobra que haja justiça em todo e qualquer julgamento que é feito entre as pessoas. E é importante que Deus, em seu trono, que é estabelecido na justiça perfeita, ele tem os seus olhos voltados aos fracos, pois ele é a força. Aos órfãos, pois ele é pai. Aos aflitos, pois ele é a cura, e aos desamparados e completamente destruídos, pois ele é o alto refúgio. Então, recorra a ele para que ele possa transformar o seu ser. No versículo 6, ele nos ensina algo muito profundo que diz: Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. E aí está a pergunta, como você se vê? Porque você não pode e não deve se diminuir. Não se autodespreze ou busque a aprovação das pessoas, procurando saber o que as pessoas acham, pensam de você. Pois maior de todos os milagres é assumir essa dádiva de filho de Deus. Jesus ele cita esse versículo que eu li aqui para você em João capítulo 10, no versículo 34 e 35. E o apóstolo Paulo em Gálatas 3, versículo 26, ele nos ensina que devemos viver essa condição, a condição de filhos de Deus. Você não é um qualquer, você é um filho de Deus. No capítulo 83, ele fala no versículo 1 o seguinte: Ó Deus, não te cales, não te mudeças, nem fique inativo, ó Deus. Quantas e quantas vezes você sentiu como se Deus tivesse silenciado? E por essa razão começam a surgir conflitos e até mesmo dúvidas a seu respeito, com respeito às situações, e há quem até fique dominado por dúvidas com respeito a Deus.
Deus, quando fica em silêncio, aprenda, Ele o faz para nos ensinar a confiar nele. Não significa que Ele vai ficar em silêncio para sempre. Ele sabe o tempo certo de nos responder. Ele age segundo o cronograma dele e não na hora que nós determinamos ou desejamos. Então, exercite a sua confiança em Deus. No versículo 2 ao versículo 4 do capítulo 84, nós temos profundos ensinamentos também. Mas o versículo 1, ele diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Aqui ele estava suspirando porque eles haviam sido levados para o cativeiro da Babilônia. E eles não tinham mais os tabernáculos por onde eles podiam se reunir e ali cultuar a Deus. E no versículo 2 ao 4 ele diz: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Você sabe que muitas pessoas, elas só dão valor depois que perdem. Quantos que agora estão me acompanhando se sentindo órfãos de Deus, se sentindo longe, afastados dele. E aí você fica suspirando pela época, pelo tempo em que você esteve no convívio da fé. Mas você não tem como mudar o passado. Você não tem como fazer diferente daquilo que você já fez lá atrás. Mas você pode mudar as coisas daqui para frente. Estar longe do convívio dos irmãos na fé saudável, a fé saudável, e de uma comunidade onde se prega o evangelho puro e simples, causa saudades. Naquela época eles estavam provavelmente impossibilitados de estarem no lugar de culto a Deus porque eles estavam vivendo, como disse, na Babilônia. Se você está longe do convívio da fé, perceba, há um grito em sua alma pedindo para voltar, pois ela se alimenta deste ambiente e das boas novas do novo e vivo caminho. Então, aproveite este devocional, estas palavras, como vitaminas para te fortalecer e você voltar para a presença de Deus. No versículo 5 e 6, ele diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Nós devemos ser bênção por onde nós passamos e onde nós vivemos também. Tal como um manancial quando ele chega a lugares áridos. As pessoas hoje em dia elas estão sedentas e quando elas encontram alguém que é luz, que é sal, que tem a água da vida, elas estão ali completamente entregues ao que você tem, ao que você dá, ao que você é. Isso só é possível quando reconhecemos que a nossa força vem de Deus. E quando colocamos nosso coração no caminho do Pai Celestial, para que Ele possa conduzir a nossa vida. Faça isso agora. Quando nós encerramos aqui este devocional, fale para Ele: Pai, conduza os meus caminhos.
guie os meus passos. Faça eu ser bênção para a minha família, bênção para os que convivem comigo no trabalho, na escola, na faculdade, por onde eu ando. E você vai perceber que o ambiente até será diferente. Você é especial para Deus. Amanhã estaremos de volta com todos vocês em mais um devocional. Até lá!